Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nós nos encontramos para compartilhar da palavra de Deus, trazendo uma mensagem de esperança à sua vida, para que possamos enfrentar as lutas, as amarguras da vida e vencermos sempre em nome de Jesus. Então, para isso, eu quero compartilhar com você hoje do Salmo 129. Salmo 129, que diz assim: Povo de Israel, conte como seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. O povo responde: desde o começo, os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas às nossas costas, como um arado faz na terra. Porém, o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada, erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes, e que os que passam não digam a eles que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Palavra do nosso Deus. Viver é sofrer, defendia Siddhartha Gautama, considerado aí o primeiro Buda. Para ele, dentro da sua filosofia de vida, diz que a vida é só sofrimento. Por isso ele propôs a impessoalização da vida, ou seja, transformar a vida em existência. Existência destituída de vontade, de desejo. A proposta, portanto, era acabar com o ego, acabar com o desejo, a vontade e ficar só com a razão. Cada vez mais mente e menos coração. Um ser que pensa, mas sente pouco. Para não sofrer, dizia ele, precisaria mortificar a vontade pessoal até chegar o dia em que não existiria mais desejo, mais vontade, e então estaria livre de toda dor. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista do século XX, ele dizia na sua filosofia que a vida é uma náusea, ou seja, a vida toda ela é cheia de angústia. No entanto, nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus afirma que a vida não é sofrer, como cria Buda, e nem que a vida é toda angústia, como afirmava Sartre, mas que na vida passamos por muitos sofrimentos, que passamos por muitas angústias. Este salmo que nós lemos é um salmo curto, mas um salmo precioso. Poderia ser chamado de a oração do perseguido. E nesse salmo narra então toda a perseguição sofrida pelo povo de Deus. Não há uma especificação de quem estava ali perseguindo, mas mostra que havia uma perseguição, que havia gente que estava ali zombando, gente que estava perseguindo, gente que estava caluniando o povo de Deus. No verso 1 e o verso 2 diz assim: Povo de Israel, conte como seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. O povo responde: desde o começo os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente. Então são situações reais, palpáveis, que ficam registradas na nossa memória. A situação concreta era de perseguição, gente que desejava o mal, que queria o mal do povo. Muitas vezes nós passamos por isso também. Pessoas que nos desejam mal de forma gratuita, que se opõem a nós de forma gratuita, sem que tivéssemos feito nada. Pelo contrário, ajudando as pessoas, muitas vezes essas também se viram contra nós,
às vezes por outras questões ideológicas, se viram contra nós. E para o salmista, a perseguição sofrida pelo povo era algo que doía na carne, que causava feridas profundas. No verso 3, ele usa da figura agrícola para mostrar aquilo que os inimigos fizeram com eles. Diz assim: eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como o arado faz na terra. Para nós que vivemos na cidade, essa figura do arado talvez não seja tão familiar, não seja tão conhecida, mas para quem não sabe, o arado, especialmente falando lá do Israel antigo, ou seja, da agrícola, né, ali nos tempos de Israel antigo, era, né, o boi levando então aquela ferramenta, né, segurada ali por cordas, e a pessoa que ia conduzindo, né, aquela ferramenta que entrava como, né, uma agulha assim na terra, que ia arando, que ia cortando a terra para que pudesse estar pronta para o plantio. E é isso que o salmista coloca, que os inimigos fizeram nas suas costas, abriram ali valas profundas nas suas costas. São feridas que marcam o resto da vida, deixam cicatrizes profundas na nossa alma. Às vezes uma traição, uma palavra que machuca mais do que um tapa, palavras agressivas, acusações gratuitas, calúnias, sempre no desejo de destruir, de tornar você desacreditado. E por isso a Bíblia não diz que a vida é sofrer ou que é só angústia, mas que a vida é marcada por sofrimento, sim, por angústias, resultado por inveja, por ódio alheio, ciúmes, e que podem marcar profundamente a nossa alma e nos deixar amargurados. Mas a Bíblia também nos ensina a enfrentar essas situações angustiosas da vida e prevalecer sobre elas. A palavra de Deus nos mostra como enfrentá-las e vencê-las em nome de Jesus. E para isso precisamos ter 4 visões ou 4 perspectivas básicas da vida através da fé. Primeiro, é preciso ver Deus como Salvador justo. Não é só o nosso Salvador, mas o Salvador justo, aquele que advoga a nossa causa, que vem ao nosso encontro, que não concorda com as acusações que fazem contra nós. O verso 2 diz assim: desde o começo os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. O verso 4 diz: porém o Senhor, que é justo, Salvador justo, nos livrou do domínio deles. Na tradução RA diz que Deus, que é justo, cortou as cordas deles. Ou seja, os bois que puxavam o arado, que cortava as nossas costas, Deus foi lá e cortou a corda e acabou com a festa nas nossas costas. Crer que Deus é justo significa que Ele me torna justo, que a perseguição é insana, injusta, mas o meu Salvador, que é justo, me livrou dela. O nosso Deus intervém e advoga a nossa causa, nos livra das angústias que as pessoas querem sempre nos impor. Segunda visão ou perspectiva que devemos olhar para a vida à luz da palavra de Deus é ver os nossos inimigos como inimigos de Deus. No verso 5 diz assim: que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Esses que nos intentam o mal, compraram briga com o próprio Deus, com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus que criou os céus e a terra, com o Deus que criou a vida, com o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Odiar Jerusalém na linguagem bíblica significa odiar a cidade de Deus, portanto, a habitação de Deus, aonde Deus estava, porque o templo estava ali em Jerusalém. Por isso, pessoas que
odeiam, pessoas que intentam o mal contra o povo de Deus, vão sempre se dar mal, serão envergonhados. A vingança não é nossa, não somos nós que devemos nutrir o ódio e a vingança pelas pessoas, desejarmos o mal para elas, mas o nosso Salvador justo fará isso com os que nos perseguem, com o povo, com aqueles que perseguem o povo de Deus. Lá em Atos, no capítulo 9, quando o apóstolo Paulo estava indo ali na estrada de Damasco para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, para prender os cristãos, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus então fala para ele da seguinte forma: Saulo, por que me persegues? Ou seja, mexeu com o meu servo, mexeu com o meu povo, mexeu comigo, disse Jesus. O que o salmista está dizendo é que se eu ando com Deus, de acordo com a sua palavra, apesar de passar pelas angústias perpetradas por pessoas más, não serei derrotado, porque Deus está comigo. O salmista não está falando de erros que eu cometo, de pecados que eu cometo, isso traz para mim consequências. Não é disso, mas quando somos perseguidos injustamente, quando somos caluniados injustamente, quando intentam o mal contra nós de forma gratuita, sem que fizéssemos alguma coisa que justificasse, ou melhor, que explicasse estas coisas. Por isso, se nós estamos nas mãos de Deus, fazendo a vontade de Deus, a nossa vida pertence a Deus. Por isso, mexer conosco é mexer com o próprio Deus. Terceira perspectiva que devemos olhar para a vida à luz da fé e da palavra de Deus é ver o futuro daqueles que andam fazendo o mal. No verso 6 e 7 diz assim: que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada, erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. Quem odeia, quem intenta o mal contra as pessoas, vive pouco, pois o ódio consome e ele não aproveita a vida. É uma vida sem fruto algum, uma vida seca, uma vida sem sentido. São pessoas inúteis, que nada produzem, não há o que esperar deles. São pessoas amarguradas, que comem ou bebem do próprio veneno. E o ódio, a amargura, a inveja, a maldade não tem poder de construir nada. E aqui não estou dizendo ou falando de produzir na sociedade de consumo. Há pessoas assim que intentam mal, mas que são excelentes trabalhadores, executivos, que produzem, que se dão bem naquilo que fazem na sociedade, mas são pessoas incapazes de produzir relacionamentos saudáveis, seja em casa, com a família, ou nos lugares que frequenta. São pessoas que não constroem laços de amizades profundas e por isso não conseguem ter amigos em quem confiar. Estão sempre desconfiados, estão sempre armados, prontos para destilar a maldade, palavras que ferem e assim afastam as pessoas. É uma vida que não inspira ninguém, que jamais será tema de monografia, uma vida que não será lembrada quando se for. No verso 8 diz assim: e os que passam não digam a eles que o Senhor Deus os abençoe. Por quê? Porque só são abençoados aqueles que abençoam. O salmista está dizendo que ninguém deseja a bênção de Deus sobre eles, porque eles não abençoam ninguém. Por isso, para que você se livre das amarguras que lhe impuseram, faça esse exercício de fé e veja o futuro dessas pessoas. É como está lá no Salmo 73, quando o salmista ali, ele diz que
ele sentiu inveja dos ímpios, inveja dos perversos, inveja daqueles que são maus e que intentam o mal, porque parece que tudo dá certo na vida dele, né? Parece que eles prosperam em tudo que eles fazem, tudo que eles realizam. Mas diz nesse próprio salmo, você pode ler depois, que o salmista dizendo, mas eu olhei, né, e vi o final deles, e vi o destino deles, ou seja, a perdição. Portanto, são pessoas que passam pela história, mas não conseguem fazer história. Pessoas que caem pelo caminho, pessoas que não conseguem ser bênção na vida de ninguém. A quarta perspectiva, ou visão que temos que ter da vida e à luz da fé e da palavra de Deus, é que nós devemos ver a vida como cenário de bênção e não de amargura. Não se deixe contaminar. No final do verso 8, mostra a atitude do salmista. Quando ele diz, olha, as pessoas passam e não dizem, Deus os abençoe. Aí o salmista diz, nós os abençoamos em nome do Senhor. Veja bem, depois do salmista escrever que ele e o povo sofreram, foram perseguidos, angustiados, passaram com o arado em suas costas, deixando feridas profundas. Eles ainda assim dizem a esses perseguidores, nós os abençoamos em nome do Senhor. Eles que tinham tudo para se tornarem amargos, mais violentos, mais maldosos que seus perseguidores. Esses, o povo de Deus, faz o quê? Enfrenta o passado, encara o presente, projeta o futuro e deseja a bênção de Deus sobre as pessoas, sobre aqueles que os perseguiram, sobre aqueles que intentaram o mal contra elas. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Esses, pela fé, entendem que a vida é cenário de bênçãos e não de maldição. Nada de viver fechado, angustiado, afundado em mágoas. Não, pois a vida é bênção. Portanto, irmãos e irmãs, o que esse salmo, essa palavra de Deus para nós nos ensina é que apesar do sofrimento que passamos, seja pela maldade, pela inveja, ciúmes das pessoas, que nos deixam marcas profundas em nossa alma, são pessoas que deixam um legado de memórias amargas em nós, mas que cabe a nós vencer o poder da angústia e da amargura que delas decorrem. Fazendo o quê? Vendo a Deus como nosso Salvador justo, vendo os nossos adversários ou que nos intentam o mal como inimigos de Deus, ou seja, a causa é de Deus e não nossa, vendo o futuro daqueles que vivem sobre o domínio do ódio e da amargura. Mas por outro lado, vendo a vida como um cenário de bênçãos e não de maldição. Se você crer nisso, por mais que a vida te oprima, você passará por ela marcado, mas nunca amargurado. Cicatrizado, mas não ferido. Machucado, mas não abatido. Atingido, mas nunca derrotado. Traído, mas sempre vencedor. Enganado, mas vivendo sempre na verdade. Oprimido, mas extraordinariamente liberto. Pois o que aprisiona uma pessoa não é a opressão que vem de fora, mas a amargura que vem de dentro, que vai consumindo a vida por dentro. Por mais que a vida esteja uma agonia, vamos levantar a cabeça e deixar a ferida cicatrizar, pois o nosso Deus faz isso em nós. Vamos responder às pancadas que nos dão com bênçãos e não com maldição. Como diz o apóstolo Paulo, vença o mal com o bem, lá em Romanos 12:20. Não se deixe aprisionar pelas amarguras da vida, mas vença essas feridas, crendo que Deus é o nosso Salvador justo. Ele está do nosso lado, e se Deus é por nós, quem será contra nós?
vença o mal com o bem, vença as memórias amargas com o amor de Cristo Jesus e se torne sempre mais do que vencedores. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe os nossos adversários, que Deus abençoe aqueles que nos perseguem, que Deus abençoe aqueles que intentam o mal contra nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque apesar das lutas, das dificuldades, das amarguras que temos, que enfrentamos, que intentam contra nós, o Senhor, ó Pai, cuida de nós. O Senhor é o nosso Salvador justo. O Senhor é aquele que advoga a nossa causa. O Senhor é aquele que compra a nossa briga. O Senhor é aquele, ó Pai, que nos sustenta, que nos ampara. O Senhor que nos socorre. O Senhor que cura as nossas feridas. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos viver, ó Pai, debaixo dessa amargura, ó Pai, com ódio, com raiz de amargura dentro de nós. Nós podemos, ó Pai, vencer tudo isso. Nós podemos nos desfazer de todas estas coisas. Nós podemos, ó Pai, vencer o mal com o bem. Nós podemos ser, ó Pai, um canal de bênção para a vida das pessoas, mesmo aquelas, ó Pai, que intentam o mal contra nós, mesmo aquelas que fazem o mal contra nós, mesmo aquelas que falam de nós, ó Pai, de maneira caluniosa. Ó Pai querido, que nós possamos realmente viver a Tua palavra e fazer aquilo que Jesus nos ensinou, de sempre tratar, ó Pai, as pessoas com amor, ó Pai querido, em vez de pagar com o mal, abençoar, em vez de tratar mal, ó Pai, orar por essas pessoas, pedir a Tua bênção sobre a vida delas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos assim. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos como canal de bênção e não, ó Pai, de amargura, de maldição. Obrigado, Senhor, porque no Senhor somos mais do que vencedores. Porque no Senhor nós temos todas as condições de sermos bênção na vida de todas as pessoas e nunca maldição. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e vamos viver a palavra do nosso Deus. Amém. Eu queria deixar para você também aqui, né, uma informação, um aviso. Nós estamos iniciando uma torre de oração. A Dalva está coordenando essa torre de oração, juntamente com o presbítero Edgar, que é o coordenador nacional do Movimento Nacional de Oração, da Torre de Oração, da IPI do Brasil. E você então será convidado a participar dessa torre de oração. Será sempre nas segundas-feiras, tá? Durante as 24 horas. Você pode escolher um horário para que você esteja ali orando, tá? Então procure a Dalva, ou quando você receber o seu convite no WhatsApp e você assim desejar, né, e você puder, então você possa estar aceitando o convite e nos unirmos em oração, orar pela igreja, orar uns pelos outros e orar para que sejamos sempre um canal de bênção na vida das pessoas, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, das pessoas que trabalham conosco, ok? Um grande abraço e até domingo, se Deus quiser.
E quando enfim chega